Sejam todos bem-vindos a mais um De Olho nos Bichos. A edição de hoje está cheia de surpresas e vai levar você para conhecer o policiamento montado da cavalaria. Neste passeio, saiba um pouco mais da rotina e do treinamento dos cavalos. Você vai se divertir também com o Cine Bichos, que conta a história do lendário Rin-Tin-Tin, o cão estrela do exército. E tem mais, os gatos e os pombos marcam presença por aqui. Sabia que estes animais podem transmitir doenças aos seres humanos? Estas e outras respostas você descobre agora. Fique ligado com a gente. Você sabe como é a rotina dos cavalos da polícia? Nossa repórter Olivia Rezende foi conhecer o Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes e mostra como esses animais são treinados para disputar os campeonatos e cuidar do policiamento montado nas ruas. Confira! Grandes e imponentes, estes são os cavalos da Polícia Militar de Minas Gerais. Os animais são treinados para ajudar na segurança das cidades. Às vezes o trânsito atrapalha um pouco, dependendo do trânsito muito complicado, muito travado, os cavalos ficam um pouco inquietos, mas no geral eles se comportam muito bem no trânsito, né? Já tem a rotina de todos os dias estar trabalhando, então o cavalo acostuma também com o trânsito de Belo Horizonte. E é um policiamento que as pessoas acham bonito, então acaba que as pessoas respeitam muita gente no centro da cidade, aqui dentro do campo. Aqui a gente está no local onde a gente inicia o manejo com o cavalo, né? Vocês podem ver que nós temos tanques de limpeza com mangueiras, local onde a gente pode amarrar o cavalo. O militar, ao ir para o policiamento, ele pega o seu material de encilhamento, você tem os cabides para colocar a cela. Então, que é o local aqui onde a preparação para atividade equestre, seja atividade policial, seja um treinamento ou até mesmo um manuseio diário com o cavalo. O Regimento de Cavalaria possui 4 esquadrões, sendo um deles dividido em 7 pelotões que cobrem todo o policiamento da capital mineira. A tropa é composta pela raça brasileira de hipismo. E é uma resposta que a polícia tem, que talvez seja o último grau, né, de recurso, de recobrimento, no caso de emprego de força policial. Por quê? Porque é uma tropa que pela própria presença, pelo porte, pela robustez do emprego, né, tem que ser deixada por último, porque você vai, de repente, deslocar com um grupo de cavaleiros, 10, 12, sei lá quantos, né, em direção a uma movimentação, a aglomeração de pessoas, normalmente insurgentes contra uma ação policial, ou grupos insurgentes contra grupos, no caso de brigas de turmas, você vai deslocar com animais de 500, 600 quilos, né, mais a velocidade de deslocamento, e que vão se chocar com pessoas. Aqui no Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes, aproximadamente 330 cavalos são treinados a partir do 3º ano de vida. Grande parte destes animais são levados para fazer o policiamento montado nas ruas. A outra é preparada para disputar campeonatos que acontecem dentro e fora de Minas Gerais. Os oficiais e praças que são cavaleiros, que praticam o hipismo enquanto esporte, eles selecionam algumas provas, apresentam, nós aprovamos, algumas até fora do estado de Minas. Já tivemos provas disputadas em Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Espírito Santo. Muitas pessoas podem pensar assim, mas por que a gente está utilizando um cavalo policial para atividade esportiva? Os esportes equestres, na maioria das suas vezes, eles surgiram, a grande maioria, na verdade, surgiu com os cavalos de combate, né? Os cavalos de guerra. E hoje em dia a gente utiliza o esporte para aprimorar o nosso trabalho na área profissional, na área de segurança pública. Os animais trabalham em uma rotina com muitas exigências e esforço físico. Para manter os cavalos saudáveis é preciso cuidar da alimentação. O feno, também conhecido como capim desidratado, não pode ficar de fora do cardápio. Nós já atendemos os animais da polícia há um bom tempo já, nós temos um convênio com eles lá e nós estamos sempre atendendo os animais com relação à parte cirúrgica e à parte clínica. E a gente verificou que alguns anos atrás eles trabalhavam com um tipo de alimentação mais baseado em capim picado, e esse tipo de alimentação existia uma grande ocorrência de problemas gastrointestinais.
Então, atualmente, eles ficaram conscientes desse problema, já mudaram já a alimentação dos animais, substituíram o capim picado por feno, e hoje a gente verifica que a ocorrência desses problemas gastrointestinais hoje reduziu bastante depois dessa modificação. Cada cavalo é cuidado por um policial específico durante todo o tempo de serviço, que dura em média 25 anos. Depois de tanto trabalho, os animais não ficam esquecidos. Nós temos um local, né, é uma reserva que nós temos aqui dentro de Belo Horizonte, no bairro Capitão Eduardo, em que os nossos cavalos se aposentam e vão para lá gozar do conforto da aposentadoria deles. Você conhece a rotina de um cão policial? Tenha certeza de que é bem agitado. Eles rastreiam os criminosos e estão sempre salvando vidas. Este melhor amigo do homem é para a polícia uma arma poderosa de combate ao crime. No Cine Bicho de hoje, conheça os cães policiais em ação e um dos cachorros mais famosos das telonas. Eles precisam ser rápidos, inteligentes, agressivos e, é claro, possuir um olfato bem apurado. Para entrar para a polícia, os cães passam por um treinamento rigoroso. Este é o caso do lendário Rin-Tin-Tin, um pastor alemão encontrado por um soldado americano no fim da Primeira Guerra Mundial. O cão é levado para os Estados Unidos e vai receber os cuidados do quartel. No Brasil, as raças mais comuns para o trabalho policial são os labradores, pastores belgas e alemães. Eles mostram serviço ao pular as paredes e subir escadas. São cães espertos e também muito dóceis. A carreira profissional do animal chega até 7 anos. Depois disso, eles são levados para um canil e é feito um leilão para adoção. Teste seus conhecimentos agora no nosso quiz, que traz perguntas e respostas sobre o mundo animal. Quanto mede a maior cobra do mundo? A. 10 metros. B. 15 metros. C. 20 metros. Vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, os pombos vão aterrissar aqui e você vai conhecer um pouco mais sobre estas aves e as doenças que elas podem transmitir. Saiba também qual a relação dos gatos com a toxoplasmose. Mas não é só isso, a gente volta já. O gato é um animal de estimação muito querido, curioso, esperto e muito independente. A mudança de humor também é uma característica que atrai as pessoas, mas é importante ficar sempre de olho neste companheiro. Alguns cuidados precisam ser tomados para evitar que esse animal se transforme em um transmissor de doenças. O gato pertence à família dos felídeos e é uma adaptação evolutiva dos gatos selvagens. Eles pesam entre 2 e 7 quilos e fazem várias refeições por dia. O prato preferido deste predador em ambiente natural é composto por pequenos roedores, pássaros e répteis. E é na alimentação que muitas vezes mora o perigo. Os gatos podem se contaminar ingerindo o protozoário da toxoplasmose. Muita gente não sabe que as fezes destes animais podem ser um veículo de transmissão da doença aos humanos. Os gatos, eles se infectam uma vez na vida e geralmente nunca mais, depois de um curto período de espaço de tempo, nunca mais eles são fonte de infecção para os seres humanos. Logo que eles se contaminam, eles durante uns 15 dias, eles eliminam Toxoplasma gondii nas suas fezes. Depois desse período, ele está imune, está protegido e não elimina mais esses parasitas, não tem mais chance de contaminar uma pessoa. Os gatos são um dos principais transmissores da doença. Então, o ideal é que as fezes sejam recolhidas nas primeiras 24 horas para evitar o contágio. A pessoa vai adquirir a toxoplasmose também comendo, por exemplo, um churrasco mal passado, um quibe cru, porque esse parasita também ele pode se alojar nos tecidos, na musculatura de animais que a gente usa para consumo humano. Quem nunca viu um pombo saindo da torre de uma igreja ou bicando os restos de comida pela rua? Eles estão soltos por aí, voando pela cidade e podem ser perigosos. Os especialistas chamam a atenção para os riscos oferecidos pelo animal às outras aves e à saúde dos seres humanos.
O pombo está na lista das espécies exóticas invasoras do Brasil. As aves vivem há mais de 20 milhões de anos na Europa e chegaram ao país junto aos colonizadores portugueses. Os columbiformes, popularmente chamados de pombos domésticos ou até mesmo pombo das rochas, adoram a cidade e estão sempre nas ruas se alimentando de sementes, grãos e tudo que encontram nas calçadas. Neste ambiente, as aves estão expostas a várias doenças. As doenças que ocorrem nessas aves atingem a sua saúde com grande impacto e resultam em mortalidade dessas aves. Então, tricomoníase é grave, resulta em alterações da cavidade oral, com grandes lesões que dificultam a deglutição, a passagem do ar e a passagem do alimento. Essa é a Pseudolynchia canariensis. É uma mosca que suga sangue, ela transita entre as penas da ave e fica residindo na ave. E voa de uma ave para outra. E como ela suga sangue, ela pode transmitir doenças para o sangue. Estas infecções são estudadas no Laboratório de Doença das Aves da Escola de Veterinária da UFMG. Pode haver defecação, acumulação de fezes e fungos nas fezes. E esses fungos inalados por pessoas que tenham deficiências imunológicas dão infecção pulmonar severa. Outro importante aspecto que é impactante para humanos é quando tem ninhos de pombos, há ectoparasitos. E esses ectoparasitos dos pombos, são os ácaros, né? Eles sugam sangue também dos humanos. Então vem da coceira nas pessoas. Você sabia que a temperatura pode determinar o sexo das tartarugas? É isso mesmo. No ninho, os ovos são incubados e aquecidos pelo sol e, de acordo com as características do ambiente, a sexualidade dos filhotes é determinada. O Você Sabia revela esta curiosidade para você. As tartarugas marinhas voltam até as praias onde nasceram para botar os ovos. Cada fêmea escava aproximadamente 75 centímetros de profundidade na areia para desovar. Mas sabe o que é mais interessante nessa história? O sol é o responsável pela determinação do sexo dos filhotes. Na espécie cabeçuda, a que tem o maior número de ninhos no Brasil, para que nasça metade de fêmeas e metade de machos, os ovos precisam ficar a temperatura média de 29,2 graus Celsius. Se a temperatura for mais alta, nascem mais fêmeas, e se ela for mais baixa, os machos vão ser a maioria. Mas se os termômetros atingirem aproximadamente 30,6 graus, vão nascer apenas fêmeas. Se a temperatura baixar até 28, a ninhada será de machos. Confira agora se acertou o nosso quiz. Quanto mede a maior cobra do mundo? A. 10 metros. B. 15 metros. C. 20 metros. Se você respondeu letra B, acertou. A maior cobra do mundo é uma Pitol, com 15 metros de comprimento e pesa 447 quilos. A serpente exótica fica em um parque de diversões da Indonésia e adora comer cachorros. O De Olho nos Bichos fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até nosso próximo encontro.